bem-vindos ao podcast Filmes Católicos, uma parceria da Colby Arts, da produtora Stone. Já que não está gravando, posso corrigir? Pode. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos, melhor. Seja bem-vindo ou sejam bem-vindos? Sejam bem-vindos, muito obrigado. Aí você mandou um seja bem... Isso é coisa de diretor de dublagem. Opa. Perfeito. Não, seja tá bem-vindos. gravando isso? Sejam... A gente começa um podcast de direção de dublagem assim, sendo corrigido, porque o jeito certo é: sejam bem-vindos ao podcast Filmes Católicos, com uma parceria da Colby Arts e a produtora Stone. Gente, olha, hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal sobre dublagem cinematográfica. E falando sobre dublagem cinematográfica, ninguém mais e ninguém menos uma figuraça que nós vamos trazer aqui, Eduardo Borghetti. Seja muito bem-vindo, Eduardo. O prazer é todo meu de estar aqui na Expo Católica pela primeira vez. Que legal. Muito legal. É bom conversar com o dublador, né? Porque você ouve aquela voz, a voz macia, você sempre está lembrando de alguma coisa. Eu já ouvi essa voz em algum lugar. Você ouve muito isso ou não? Às vezes. Ultimamente, com a rede social, a coisa viralizou mais. Antigamente a gente era ilustres desconhecidos, né? É, né? Mas agora com a rede social a gente acaba tendo um pouquinho mais de visibilidade, né? É, isso é legal, né? Isso é bacana porque é uma profissão que é justamente isso, né? Você tá ali fazendo todo o contexto por trás e no oculto, bem no bastidor. Então, isso é uma gratidão, eu acredito, né? Que a rede social trouxe isso. Talvez não porque vocês se importem, né? Mas é porque é legal mesmo, assim, né? Então, esse reconhecimento. Dá uma visibilidade, a gente tem a oportunidade de conversar e dialogar com fãs, entre aspas, e isso é legal. Não, sabendo segurar a cabeça de não, né, de não se achar muita coisa, né? Não, mas é legal porque assim, quando a gente começou a estudar para poder, né, rodar o podcast com você, a gente viu os personagens, caraca, ele interpretou esse cara, ele dublou esse daqui, nossa, olha esse personagem, tá? Foi muito legal. Bom, vamos lá. Eduardo, quantos anos de carreira aí você pode trazer pra gente? 40 anos. 40 Comecei anos. com 20, tô com 60, aliás tenho 61, eu esqueci minha idade. Isso aconteceu várias vezes, eu esqueci minha idade. Passar um ano inteiro dizendo minha idade errada. Né? É natural, assim, a idade vai chegando e a gente vai... Não, porque a nossa profissão, aí então, parêntese, né? A nossa profissão, dizem que é uma das profissões que mais prejudica a memória. É mesmo? É porque o ator, nós somos atores em dublagem, exato, né? A nossa exato. função é ator em dublagem, né? Voice actor, enfim, como que é. O ator, ele decora todo o texto, e nós não temos tempo de decorar. Então, nós gravamos temporariamente e descartamos. Gravamos temporariamente. Então, esse exercício de descartar muito, dizem, né, que prejudica a memória. Se é isso, é verdade. No meu caso, é completamente... Tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo, Bom, então são 40 anos de história. Não dá pra gente olhar, falar assim, 40 anos de história de dublagem e não te perguntar. Você acompanhou, né, uma evolução ou uma involução do cinema, né? Quais foram as mudanças que você acompanhou ao longo desses 40 anos no cinema para trazer essa visão histórica pra gente? As mudanças... Bom, a mudança essencial não existe, porque é a arte de você criar um personagem em cima de um personagem já criado, né? Exato. Então, ou seja, existe uma criação, sim, porque, afinal de contas, você é um ator que está colocando a sua voz, então existe uma simbiose, você está misturando. Obviamente que você tem que observar muito do original, captar a alma, a essência você não pode mudar, mas a roupagem, o tempero, né? Se é carne, em qualquer lugar do mundo, mas o tempero no Brasil é diferente. É isso. E as pessoas às vezes são cativadas pelo tempero, né? Então, isso é legal demais. Isso aqui é a nossa obrigação, nosso dever é dar o tempero e preservar a alma. Mas na verdade a gente está criando. Então, criando alguma coisa nova, porque eu estou botando minha voz, eu estou reinterpretando algo que já foi feito. Bom, então, na tua pergunta, o que mudou? Nesse sentido não mudou, mas a tecnologia mudou e ela tem que ser bem usada. Se ela for mal usada, ela nos prejudica. E em alguns momentos tem prejudicado sem que a gente perceba. Pelo fato de que, por causa da tecnologia digital, você consegue gravar trechos muito pequenos, o que vai fragmentando. E então, aí vira um Frankenstein ali. E ali de repente... vira já vi coisas assim muito coladas que funcionam, mas quem assiste não sabe o que está acontecendo, mas alguma coisa não está me cativando tanto. Então, como antigamente a gente tinha que gravar cenas inteiras, não podia se cortar toda hora. Certo. E era todo mundo junto, então havia
essa tecnologia mais arcaica, ela te levava a representar, a entrar mais em cena. Exigia mais, mergulhar, né? Exigia você mergulhar mais na cena por inteiro. Entendi. E agora o cara sozinho, aproveita lá essa fala, aproveita aquela fala. Então se perde um pouco da dinâmica da cena, se o dublador não tiver muita experiência. Porque uma cena, ela não é linear. Né? Exato. Uma palestra pode até ser, um documentário pode até ser, um narrador pode ser. Mas na cena ele vai interagindo, ele termina de um jeito diferente, porque aconteceu alguma coisa na cena. Sim. Então isso, em alguns momentos, se perdeu um pouco. Eu, como diretor de dublagem e professor de dublagem, eu chamo atenção para o excesso de fragmentação. E você fala, bom dia, aproveita no bom, entra lá no dia. Porque eu peguei meu guarda-chuva, aproveita o guarda, entra no chuva. Eu então consegui entender e faz muito sentido isso, né? Porque assim, não só a construção, talvez, da voz, mas a vida que precisa pôr na voz, as nuances que precisam construir na voz. E isso, quando você faz a construção completa, fica mais rico, né? Talvez isso. E, cara, muito legal. Mas já que você trouxe essa... Eu vou adiantar aqui um tema que eu acredito que é polêmico e difícil de lidar, que são as novas inteligências artificiais, né? Como lidar com isso no mercado, como que você está lidando, os profissionais com isso, porque hoje eu acho que não, que é uma opinião particular minha, não é substituível, né? Mas me fala um pouco disso, qual que é a dificuldade hoje? Hoje é um pouco o fantasma do dublador, isso, né? O pessoal quer brincar, né? Mexer na massa, né? Então esse início existe a novidade, então sim, vai explodir tentativas de fazer várias coisas. Eu lembro que isso aí não é uma novidade total. Por quê? Bom, vamos para a música. Ok. Surgiu bateria eletrônica. Exato. Anos 80, anos 70, 80. Pô, todo mundo, o disco, né? Tudo era eletrônico, técnico. Hoje em dia você quer ver o cara com violão ao vivo, às vezes até mal tocado, uma gravação de estúdio, não quer excesso de tecnologia porque ele quer viver uma coisa real. Exato. Então, houve um boom de tecnologia e uma volta, né? Um retorno, né? Um retorno. Hoje em dia você não pensa uma grande banda gravar com bateria eletrônica. Não dá, né? É outro peso. E na verdade o som da bateria eletrônica não deixa nada a desejar. Exato. Foi sampleado, né? Então, na arte é o que eu tenho menos medo da inteligência artificial, porque o que combina menos com arte é o artificial. Exato. Né? Agora, eu tenho um pouco de pena das profissões em que envolve mais tecnologia, né? Sim. E que estão indo embora, né? Exato. Você não vê quase mais caixa de banco, você não vê mais caixa de supermercado, você não vê mais pedágio. Então, o autosserviço tem crescido cada vez mais, né? Então, agora, que tem impacto, tem impacto. Por exemplo, não é de hoje que se faz computação gráfica. Você pega um game, você olha, os caras estão arrebentando mesmo. Mas qualquer garoto de 5, 6 anos olha assim, é artificial. Exato. Quer dizer, não porque eles não tenham tecnologia. Eles estão usando o melhor que eles têm em tecnologia, mas alguma coisa te chama a atenção e diz, isso não é real. Então quem vai decidir isso é o público. Exato. Então vai ter lugar para fazer um filme totalmente com inteligência artificial, tipo o Avatar? Tem. Agora, eu te pergunto, aqueles movimentos do Avatar foram feitos completamente com tecnologia artificial ou tinha modelos por trás? É isso Você que é o sabe grande que tinha modelos. Exato. Porque com toda a tecnologia, eles ainda não conseguem fazer um movimento real. Exato. Ou se conseguem, tem que ter uma coisa real. Ou para se deixar mais real, precisa desse modelo, né? Desse molde. Então, a computação gráfica já existe há muito tempo. Impactou na indústria do cinema? Impactou. Você tem, hoje em dia, figurantes para fazer um estádio cheio de pessoas gritando. Quem que faz? Não faz, você não contrata mais os figurantes. Exato. Então, existe um impacto? Existe. Mas você continua querendo ver o Brad Pitt, a Jolie, enfim, os outros atores aí. E quando entra a inteligência artificial, no caso de deixar o artista mais jovem, né? Você fala, tem inteligência, né? Você consegue verificar isso. Vai fazer algumas coisas como auxiliar, como ferramenta. Isso. Hoje em dia, a maioria dos cenários é tela verde. Exato. Também. Então, existe uma conjugação. As pessoas querem coisas reais. E vão procurar coisas reais. Então, eu não sei medir exatamente em que sentido vai impactar. Já está impactando. Particularmente na aplicação de texturas de voz. Ou seja, muito provavelmente,
Alguns atores nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo cederam suas vozes, outros não cederam. Então, é uma incógnita, né? Alguns vão permitir que a sua voz seja... Por exemplo... É muito novo ainda, né? É mais provável que eu faça a dublagem de um dublador, Jeffrey D. Morgan, que eu já dublei, em tantos outros aí. E o cara aplique o timbre da voz do Jeffrey D. Morgan numa interpretação minha. Entendi. Agora, uma interpretação completamente artificial... porque eu já vi lá, o Will Smith tem uma propaganda agora que ele fala espanhol, francês. Tá, mas gente, tudo que tem sido mostrado são coisas lineares. Exato. Bota uma comédia lá para você botar inteligência artificial. Tudo bem. Exato. Que você precisa de várias coisas da tua cultura. Sim. Que você bota os cacos, que você bota um jeito. Sotaques, né? Você pode, aí o cara vai estar lá. Bota agora, vamos botar ironia. Agora vamos botar um pouquinho de raiva. Vai ficar um Frankenstein, realmente. Exato. Nós passamos por isso, né? Também, quando a inteligência artificial veio para a era do vídeo, né? E assim a gente falou, cara, e agora? Como é que vai ser, né? A gente como produtora dá aquele impacto. Mas a gente entendeu que aquilo que é a arte mesmo, a essência, né? Ela perpassa, porque é o olhar do diretor, é a diferença da dublagem, é o sotaque, é a vivência, a respiração diferente naquele momento da emoção na dublagem, né? Ou seja, um take diferente em plano sequência que foi pensado pelo diretor e assim, é claro, ajuda muito, né? E eu até falo eu tenho duas vias para combater, né? Se é que se pode usar essa palavra, a inteligência artificial. Uma é a via legal de regulamentar o uso da IA. É uma que está sendo tentado para que... Né? E a outra é a artística. Eu dou aula de dublagem também. Então eu falo, gente, se vocês ficarem fazendo dublagens muito padronizadas, muito igualzinhas, e não personalizarem cada produção, a inteligência artificial vai dar cor em vocês e com toda razão. Lógico. Então eu digo assim, olha, não adianta ficar com dar uma de bebê chorão. A gente tem que começar a fazer uma dublagem, a gente já faz uma dublagem legal. Sim. A dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo. Sim, pode ser uma das melhores e pode ser uma das piores. Já vi coisas excelentes, já vi coisas sofríveis. Sim. Então, a resposta da minha parte é a gente melhorar a nossa dublagem, fazer mais artesanalmente, na contramão do que está acontecendo hoje. E isso é legal, assim, a gente percebeu isso também, ó, falando da nossa área de vídeo, que assim, ó, a galera que se aperfeiçoou, usou a inteligência artificial como uma ferramenta de complemento, entendeu que isso, de uma certa forma, ajuda o mercado a estruturar realmente quem quer, realmente quem tem talento, realmente quem se esforça, quem se dedica, né? Ou seja, existe uma elevação do nível de pessoas e que a inteligência artificial vem para fazer a base, né? Então, isso a gente vivenciou no vídeo também. Acredito que você deva estar experienciando isso na dublagem também, né? Que isso é importante. Bom, eu tenho mais algumas perguntas para fazer. Especificamente agora nós estamos aqui na Expo Católica falando sobre filmes católicos, filmes religiosos, filmes cristãos, né? E tem tido uma crescente sobre esses filmes e tragam um mercado bom para nós. E eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência de dublagem de filmes religiosos, porque são filmes que têm um apelo emocional, bacana. E como é que é isso? O sistema de dublagem é o mesmo? Há realmente esse crescimento? Você tem achado que é uma demanda? Estão te procurando mais para fazer dublagem sobre isso? Tem me procurado e eu estou procurando também, porque Legal. Eu tenho uma história de fé, tenho uma história de conversão, né? Sempre trabalhei, mas tive uma experiência, um encontro com Cristo, com Jesus, que mudou a minha vida completamente. Eu me tornei um cristão no meio da dublagem. Que legal! E eu e alguns outros, alguns poucos, vamos dizer assim, né? Uhum. E de um tempo para cá, sempre teve produções que botam em xeque a sua fé. Mas a coisa começou a ter uma escalada tal que algumas coisas, no meu dever de consciência, eu digo, eu não vou fazer isso. Não dá, né? Não dá. Eu não vou fazer isso porque eu não vou jogar lixo na cabeça das pessoas. Eu sei que tem pessoas que já são desequilibradas por natureza, mas eu vou pegar e jogar um troço que vai piorar a cabeça do cara. Então,
eu comecei a assumir uma postura que é compreendida por uns e não compreendida por outros, no meio da dublagem. Eu digo, olha, não me chama para fazer tal coisa porque eu não vou fazer. Numa boa. E também não vou apontar o dedo para dizer, vocês são os pecadores. Não é sobre isso, né? É uma questão minha, né? Mas eu não sou o julgador. Então, quando tem muita coisa escabrosa, quando tem muito palavreado assim... Eu sei que está na moda, assim, está na moda. Se fala palavrão à vontade, né? Sim. Mas quando existe baixaria, né, promiscuidade, eu não faço. Legal. Não quero fazer. Aí é uma polêmica aqui, né? Um assunto à parte. Tem gente que diz, não, o ator tem que fazer tudo. Eu falei assim, não tem que fazer tudo. É verdade, não A mesmo. Julia Roberts nunca fez no frontal. Não faço. É a Julia Roberts. Pô. Então depois e tá tudo bem, né? Peraí. Poxa. É claro que o pessoal entende, mas depois diz, não chama mais fulano, não. Alguns dizem assim, não, quando tiver uma coisa específica no teu perfil, eu te chamo. Graças a Deus. Mas a vida é feita de escolhas e consequências. Você tem que assumir as consequências. Mas eu aqui comigo, eu falei assim, Deus, como é que vai ser isso? Né? Porque você começa a ser menos chamado, né? Obviamente, já teve situações mais drásticas que você, na dublagem, você não tem acesso ao roteiro do filme. Então, às vezes, pode acontecer você chegar no estúdio e dizer, caramba, isso está pesado demais. Brincar com o nome... E como é que fala? Assim, esculachar com o nome de Deus. Eu falei, não tem como. Já tive que sair do estúdio e dizer, amigo, desculpa, não precisa me pagar. E o diretor, assim, graças a Deus, muitos compreenderam. Né? Eles mesmos, às vezes, se depararam e disseram, cara, realmente está pesado. Então, eu comecei a me questionar e dizer, poxa, como é que vai ser, né? E aí, numa desses questionamentos, nessas orações, né? Eu fiz uma conta no LinkedIn, estou até fazendo propaganda no LinkedIn, que eu achava que não tinha nada a ver com dublador e meu ramo, e encontrei a Colby. Olha! E aí foi um casamento perfeito, uma resposta, né, de Deus também, de se abrir uma coisa e dizer, olha, eu quero muito fazer coisas católicas, cristãs, não que só coisas cristãs, católicas sejam boas. Sim. Tem muitos filmes que são seculares, como a gente diz, que trazem uma mensagem legal. Positiva, né? Exato. Positiva, tem muita coisa boa, entendeu? Sim, então não é só questão disso, né? Aham. Mas abriu uma porta maravilhosa, pequena, mas gigantesca para mim, que são os filmes que a gente está vendo agora. O que vai ser lançado agora é o Livre, né? Isso. Antes foi Guadalupe, o de São José sobre Coração de Pai, que me impactou. Né? Tem umas histórias pessoais, assim, eu dublei e dirigi. Me conta aí. Eu dublei e dirigi um filme sobre São José. São José, todo mundo fala, São José, aquela figura que não aparece. Ele acompanhava Nossa Senhora. Cara, quando eu vi o filme, cara, eu fiquei tão mexido que eu me consagrei a São José lá na Basílica, lá no Canadá, em Montreal. Uau! Que o filme mostrava que o maior santuário dedicado a São José era lá em Montreal. Mas eu fiquei tão mexido que eu fui para lá e me consagrei a São José. Olha. E já está fazendo um impacto na minha vida. Não só um devocionismo, né, usar medalhinha, mas existe muita coisa atrás do exemplo de São José. Então, um testemunho assim, o quanto esses filmes eu trabalho e ao mesmo tempo eu sou impactado, né? Como Guadalupe, né? E tem um estudo também, né? Porque você precisa estudar para entender, e isso é legal porque te dá mais profundidade na história, né? O diferencial, acho que pra gente, para mim o bom é poder ter oportunidade de botar em prática, usar a parte artística para esse tipo de produção. E da parte, acho que das produtoras, é de saber que a gente está lidando com uma coisa com cuidado na tradução, na aplicação de certos termos, que a gente gasta tempo para poder buscar, porque na tradução muita coisa se perde, né? Sim. Que você tem que correr atrás. Então, graças a Deus, a gente está tendo esse cuidado, esse carinho, esse zelo de fazer o material cristão, católico, né? Sim. E na tradução, principalmente, né? E na adaptação, e na escolha dos dubladores, né? Por exemplo, agora em que é importantíssimo, Livre, né? Em Livre, que é um filme, vai falar sobre Livre? Livre? Claro, pode falar, podemos Livre falar. É um filme que está sendo lançado agora, né? Que fala sobre a vida monástica, depoimentos, alguns inéditos, né? Porque muitos mosteiros de clausura não é permitido a pessoa sair e falar. Exato. É porque é próprio cuidado mesmo, né? É próprio da espiritualidade deles. Sim. Então é uma novidade. Coisas lindas, um filme simples, né, com depoimentos de monges e monjas, né, mas que vai trazer muita contribuição.
Mas eu dei essa volta para dizer que, então na escolha, a gente escolheu agora uma dubladora, Selma Lopes. Depois aí você vai lá no... Dá uma pesquisada Dá aí, uma pesquisada, né? Selma Lopes. Ela dublou uma das... Porque tem muitas irmãs e freis de muita idade. E tem pouco dublador. O que morreu de dublador, né? Faleceu, enfim, fez a passagem. Né? De dubladores nos últimos 4 anos é impressionante. Impressionante. É mesmo? Morreu mais nos últimos 4 anos do que nos últimos 25 anos. E nós tínhamos um elenco de dubladores idosos muito grande, enorme. Agora nós temos... uma fatiazinha só. Então, uma das dubladoras, Selma Lopes, com 96 anos. Ela dublou Eu trabalhei muito a irmã... Whoopi Goldberg. Galdós, né? A Garbine Galdós. Que legal. Não, no trailer. Depois ela vai fazer um outro personagem no filme real. Ah, que ótimo. E ela tem 96 anos. Eu trabalhei com a Selma Lopes na Herbert Richards, né? Ela fez a Whoopi Goldberg, fez várias, né? Aquela Marge do Simpsons, sim, né? Muito conhecida. E muitas outras, né? Que legal. E fazia tempo que eu não a conhecia. Eu falei, bom, naturalmente com 96 anos, como é que vai ser, né? Porque fazia tempo que eu não dublava com ela. Amigo, ela deu couro. É mesmo? Quê? Dicção perfeita, reflexo. Porque uma coisa é você ter um ator de idade, que ele vai falar as falas dele no tempo dele, devagarzinho. Outra coisa é você ter uma dubladora que tem que estar lendo aqui, vendo ali, a entrada para... E ela, amigo, deu show. Coro. Confere lá depois. Muito bom. No filme. Então, isso é muito rico, assim, tá sendo muito divertido, muito agradável falar sobre isso, porque antes de me tornar diretor na produtora, eu fui ator. Então eu vejo realmente isso, que tem uma diferenciação, e quando você vê uma dublagem, e que realmente no Brasil nós temos dublagens excelentes, né? A ponto de assistir animações, as animações somente é o clássico, na dublagem brasileira, porque vale a pena, né? Não só sobre o arquétipo do personagem, mas também com a velocidade e as interlocuções brasileiras, né? Que deixa muito mais rico. E até adaptações, né? de texto que a animação e a comédia permite e exige mais. Às vezes você tem que abandonar a piada inteira, porque ela simplesmente não funciona. Exato. Pra gente. Né? Então, porque são títulos colocados, né? Ou interlocuções são colocadas lá, americanizadas, por exemplo, e que pra gente vai falar... Que sentido faz isso, né? Pois é. Bom, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o seu universo, né? Fala pra gente aí qual que foi um personagem, assim, você mais gostoso de dublar. Só que aí você tem que fazer na voz do personagem. Fala, Mutano, e aí, beleza? Cadê o Ravena? Você tá? Buia! Eu tenho que falar rapidinho, porque é o ciborgue dos Jovens Titãs, né? Fala, Ravena, cadê o Robin? Ravena, eu mesmo esqueço os nomes, né? Muito bom. É o ciborgue dos Jovens Titãs, Robin, Mutano, Ravena Estelar. Muito legal. Hoje tô estressado, hein? Quer dizer, a gente bota a voz lá, eu sou meio coroa, né? 60 anos. Mas ainda continuo botando a voz lá em cima. Legal. O outro lá, o Jake de Hora de Aventura, que tem gente que gosta, muito doido, um cachorro, fala, filho, meu camarada, meu irmão. Ele faz uma voz assim mais, né? A galera que gosta aí daquele cachorro amarelo maluco lá. E o Jarvis do Homem de Ferro, né? Pois é. Que virou Visão, né? Permita-me dizer, seu Stark. Aqui a gente tem uma galera aqui nos bastidores, tá? Que todo mundo é fã de todos esses personagens, mas principalmente a gente tava esperando um momento de falar assim, cara, vamos falar, por favor, pra ele falar sobre Jarvis, como vai ser, e se transformando em Visão. Será que ele sabe o roteiro? O que aconteceu, né? Vai dar uma palhinha pra gente aí. Bom, Jarvis, né, virou Visão. Exato, né? Virou exato. Visão. A série dele, WandaVision, não é WandaVision, né? Exato. Pô, foi bem legal, porque ele se tornou mais humano, né? E aí deu pra botar um pouco mais de molho, né? Foi muito boa essa série, né? Se fosse... Fiz o Terry Crews também, do Brooklyn Nine-Nine, tem gente que gosta aí desse... Aí, ó, ali, ó. O olho chega e brilhou ali, ó. Me fala, faz uma declaração de amor aí, usando a voz do Jarvis, alguma... Olá, meu bem, você que está fazendo o seu exame hoje, lá no Rio de Janeiro, a minha esposa com 60 anos, eu espero que tudo corra bem. Muito bom, muito bom. Não, porque ele tem uma voz assim, muito... É muito legal, explicar, porque né? assim, você vai pra dentro do filme. Foi o Guilherme né, Briggs que me chamou, porque o Guilherme Briggs me chamou para fazer o teste do Tony Stark, quem ganhou foi o Marco Ribeiro, e ele falou, não, vou te botar para fazer o Jarvis, né? O Briggs estava dirigindo nessa época, né?
E aí foi legal. Mano, mas legal. O que mais me honrou fazer, a galera não conhece, é a voz do Papa João Paulo II no filme Carol, o Homem que se Tornou Papa. Poucas pessoas conhecem, né? E porque eu toco também, né? Eu sou tecladista, sou músico. Ah, que legal. E quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil em 1997, a gente foi chamado para tocar nos eventos, no Maracanãzinho, no aterro, né? Quando não era uma super produção. Hoje em dia eu não estaria lá, porque hoje em dia são só muito feras, né? Mas a gente tocava de um jeito que ficava legal, assim, bem tipo de jeito de igreja mesmo, sabe? Aquela coisa tem que ficar básica, tem que ficar legal, mas não tinha uma exigência artística. Bom, e aí o João Paulo II me impactou muito, né? Mexeu muito comigo, e eu fiquei assim já fã dele, né? E um dia eu entrei na Herbert Richards, né? E eu dei um encontrão com o diretor, com o filme na mão, olhou pra mim e falou assim: cara, o que você vai fazer amanhã? Eu preciso dublar um filme. Eu falei: que filme? Sobre João Paulo II. Então, deu uma trombada logo comigo no corredor, né? E precisava de alguém para fazer. Pô, eu quase... Que presente, E no dia né? seguinte eu estava lá fazendo... O ator, eu não lembro o nome do ator que dublava ele. Mas que presente. Nossa, como eu chorava naquele filme. Eu tinha que parar, vamos lá, para um instantinho, né? Porque ele tem... Esse com certeza foi o mais marcante, né? Foi o mais marcante para mim. E a galera das antigas, Primo Cruzado, que é uma comédia, né? Em que nessa época a dublagem era tão interessante, não que não sei, hoje em dia tem muitas coisas boas, né? Mas existia mais improviso. Por incrível que pareça, a galera que inventou a improvisação na dublagem não é essa galera mais nova, não. Isso é Nilton da Mata, Mário Monjardim, gente da Orlando Drummond, que todo mundo conhecia, né? Eles que inventaram essa coisa. Então tinha algumas comédias que alavancaram por causa da dublagem. O Primo Cruzado, quem tem mais de 50 anos vai saber. Cara, o Nilton da Mata inventou um mineirinho, porque o cara era um caipira da Grécia. Pô, aí parou, o que a gente vai fazer aqui? Vai fazer um mineirinho. Se você for ver, né? Uma coisa interessantíssima, e as pessoas viam, assistiam, E por causa da dublagem. Com isso é muito rico. Então o Primo Cruzado foi... Você conseguir olhar para um personagem, falar, o caipira da Grécia, né? Como que... vamos fazer você tem que fazer uma adaptação. Né? Olha, isso é muito então, rico. eu me lembro do seu Herbert Richards, o próprio, na sala dele, a gente sentado e dizia, e aí, vamos fazer um nordestino, vamos fazer um caipira. Aí ficou um mineirinho, né? E ele fez muito bem. E o mais difícil de dublar, assim, de parar de complexidade técnica mesmo? Qual que foi o personagem? Foi agora, recentemente, um filme que foi pro cinema chamado Nefários. Nefários. E eu fiz o teste junto com o Briggs, junto com o Sérgio Moreno, e eu ganhei. E ele é um cara endemoniado, mas não é aquele endemoniado clássico, tipo... Over, né? Ele é muito... bom, ainda é possível assistir. E é muito complexo o personagem. Então, me deu muito trabalho, foi uma das coisas mais difíceis. O Ciborgue Jovens Titãs, ele me deu muito trabalho. Agora, porque ele fala muito rápido e o dublador... É rápido mesmo. Ele arrebenta, ele é muito bom. Então, é uma das poucas situações em que eu parava para escutar no original e dizer, cara, esse cara... O cara é muito fera, bom, né? o cara é muito fera. Então, e o aprendi Nefários? Faz um trechinho aí do... não tem como. Não dá? Né? Porque ele não tem mesmo, né? voz alterada. Ele tem a sutileza, né? Em que ele muda a personalidade. Difícil, né? E ele faz o papel do acusador que conhece a sua vida e joga na tua cara. Porque o que... Cara, esse filme foi entre parênteses, impactante, o que é próprio do diabo, né? Pegar os teus pecados, e ao contrário de Deus que revela os teus pecados, mas te perdoa e diz, vambora, você... Né? O diabo não, ele pega o teu pior, joga na tua cara e diz, você não tem jeito. Fica aí no chão. Já era. Né? Ele quer te desesperar da salvação. Né? Então, esse Nefários tinha isso, dele descobrir lá coisas da vida da pessoa e dizer, o que você está falando comigo? Você fez isso assim, cara. E aí a pessoa, o cara que estava entrevistando ele, ficava balançado, enfim... Legal, não, acabei dando um spoiler aqui sem querer. É um filme power, é um filme Foi eu que dublei lá. Realmente, muito bom. Que tipo de... Se fosse uma opinião pessoal sua, que tipo de filme você gostaria de olhando para nossa
para nossa doutrina católica, assim, que tipo de filme que você... Qual história você queria ver que não está no cinema ainda? Que poderia virar uma história legal? Guido Schäfer, né? Muito bom. O Carlo Acutis. Acutis é nosso, hein? Acutis é nosso, nós temos a biografia do Acutis, a dona Antônia concedeu. Não, nós gravamos O Céu Não Pode Esperar, né? O Céu Não Pode Esperar, a gente fez... Gastamos um bom tempo para achar uma dubladora, Mônica Rossi, né? Dispensa comentários, quem quiser ir, Mônica Rossi. Fez a mãe dele, né? Sim. E fez muito bem, né? E passou um pouco batido, né? Mas aos poucos vai sendo resgatado e as pessoas vão ver. Agora você vai ter um desafio, porque a gente vai fazer a ficção mesmo, né? Então, sim, a dona Antônia até falou assim, a maior dificuldade... Bom, em língua portuguesa não tem muito o que fazer. Mas... não, mas aí assim, bom, aqui é o desafio. A não ser atuando, né? Porque a gente também atua, né? Porque esse é um filme que ele vai ser traduzido em muitas línguas, né, na verdade, e nós prezamos para que a dublagem fosse feita aqui no Brasil, né? A gente vai conversar um pouco mais nos bastidores sobre isso, porque é uma notícia nova para ele que a gente está trazendo. Dublar em outra língua é uma outra questão. E vai ser... E também nós temos que ter o cuidado, esse cuidado da beleza. Uma das falas da dona Antônia foi assim, eu estou muito grata e satisfeita de que sejam brasileiros fazendo o filme, porque talvez nós, europeus, não conseguiríamos trazer a emoção necessária para um filme ficção da biografia de Acutis, né? E a gente falou, não, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer o máximo, do melhor que a gente puder. Então, para as pessoas também terem isso e fazer essa ponte, né? Porque também vão ter trechos que precisam ter esse sentimento e um diretor de dublagem brasileiro, que no caso, com certeza vai ser você, a pessoa a conduzir tudo isso, vai precisar trazer esse cuidado para que não seja engessado, trazer esse brasileirismo para dentro das outras dublagens que vão ser realizadas, né? Então, vai ser um desafio. É um desafio. Gozado, nem sabia. Não lembrava. Eu não lembrava que vocês iam produzir, né? Porque são coisas, né, que são atuais, importantes, né? Sim. Mas também a nossa filmografia da nossa história é muito pequena, né? Por exemplo, sobre Santa Isabel não, sobre a Princesa Isabel, que tem áreas de santidade, né? Poucas pessoas sabem disso, né? Precisava ser resgatada essa história, a catolicidade da Princesa Isabel é impressionante. E de tantos outros, né? Então, acho que tem, na nossa história, né? Nossa história do Brasil, né? Isso. Tem muitas coisas a serem resgatadas. Tem um próximo filme que nós vamos fazer agora, que as aparições de Nossa Senhora em Simbres, né? São poucas pessoas que conhecem essas aparições e é no nosso sertão mesmo, né? Então é uma história bonita, é uma história com as mesmas revelações que foram em Nossa Senhora de Fátima para o Brasil, muito pouco difundido, muito pouco falado. Nós temos um outro desafio que nós temos, que é o filme dessas aparições, ficção, baseado na obra da Ana Lígia, que é a escritora que nos trouxe o livro, que nos presenteou para que a gente pudesse roteirizar. Então, tem muitas nuances brasileiras, muitas histórias ricas brasileiras que precisam ser contadas e que, na verdade, as pessoas de fora, a Europa, quer consumir, porque nós somos um povo fervoroso, né? E eles admiram isso na gente. Então, eles já foram mais, né? Exato. Eles são o berço do cristianismo. A Europa é o berço do cristianismo. Sentem saudade disso, eu acho, né? Que aí a gente... Cada vez vão sentir mais saudade. É verdade. Do jeito que as coisas caminham. É verdade, eu concordo. Eu fiz uma viagem recente à Europa e eu fiquei assustado, na verdade, como está cada vez menos... decadente, eu acho que a palavra é essa. O neopaganismo que eles chamam, né? Mas eu acho que dessa cinza tá brotando. Tem um desejo, né? A vantagem desse tipo de coisa, desse neopaganismo, é que quando surgem cristãos católicos, eles são mais autênticos. Isso é verdade. O que tiver ali vai ser real. Raiz. É isso, né? aí. Raiz no bom sentido. Hoje em dia existe um conceito de católico raiz meio esquisito, né? Mas isso é uma polêmica grande, né? Alguns que se consideram, eles são os católicos e os outros não são, né? Mas aí eu tô catucando um tema meio polêmico, né? Mas eu acho que isso é sensato dizer, porque realmente existe uma
o católico de senso, como as pessoas denominam esses católicos que não são tão praticantes, tal, cada vez mais estão desaparecendo, porque as pessoas estão verdadeiramente se entregando à devoção e à fé de verdade. Né? Até porque nos tempos que a gente vive, para ser cristão, para ser católico, tem que ser de verdade, porque não dá, para ser morno, principalmente os jovens, né? Aquilo que é morno vai ser vomitado. O morno não vai dar certo, não dá certo. Eu sei que existe muito cuidado com a voz, né? Que eu precisava ter mais. Diga-se de passagem, eu estou com a voz prejudicada, porque eu estou direto aqui na água. Então, queria que a gente pudesse falar sobre 2 momentos agora. Quais são os principais cuidados que um dublador precisa ter com a voz? E, na sequência, você já pode falar para nós de quem quer entrar, né? Quem quer ser dublador, um recado, uma indicação, um conselho. Então, cuidado com a voz falar, as fonos, né, dizem, economiza a voz, descansa a voz, fala pouco, fala menos, né? Um pouco parecida com o canto, né? Canto. Só que o canto proíbe você de gritar. E na dublagem você não gritar, mas você tem que aprender a gritar. Eu, por exemplo, não tinha muito cuidado, então num filme lá no Piratas do Caribe, eu fiz uma cena lá que eu tinha que gritar tanto que eu fiquei 15 dias... sem voz. Aí eu tomei vergonha na cara, procurei uma fono para me ensinar a usar melhor o diafragma e a colocar melhor para poder gritar. Mas tem momentos que você tem que berrar. E berrar não é aconselhável para ninguém. Então, fazer o quê, né? Já tive dubladores que cantam, que eu estava dirigindo, né? Eu dirigi durante muito tempo na Ebert. Hoje em dia eu não dirijo por opção, já fui convidado, mas não me interessa. Dirijo de vez em quando as produções católicas, né? E que o dublador chegou lá, fulano, aí, amigo. Não dá, mas eu não posso. Tá, vamos lá de novo. Eu falei, não, você tá fazendo um plano, você tá fazendo assim, isso aí deixa que a mixagem faz. Você tem que soltar. Então tem umas coisas engraçadas que eu até entendo a posição, mas não tem jeito. Tem que botar energia. Tem que ser visceral mesmo, né? Isso atrapalha na voz. Então tem coisa. Tem gente que fala para não beber muito gelado, não beber muito quente. Enfim, fazer fono, fazer exercício, aquecer a voz antes de gravar e tudo mais, né? Fazer exercícios de dicção, né? É importante, principalmente a dicção, né? Para dublagem. Seja o que precisa para a pessoa, para ser dublador, precisa ser ator. No Rio de São Paulo é exigido o DRT, né? O registro, né? A coisa está se ampliando. É claro, o registro por si não faz um cara fazer um bom trabalho, né? Sim, exato. Mas é que dá uma base para que a pessoa entenda que, em primeiro lugar, ele é ator na cena, ele é ator em dublagem. Então, no Rio de Janeiro e em São Paulo, precisa ter o registro de ator e é imprescindível que faça um curso, porque, é obrigatório não, se você chegar lá no estúdio sem ter curso, não sabendo nada, você está competindo com várias pessoas que estão entrando no mercado e que têm habilidade já que você não tem. Então, se você quiser se queimar, você pode fazer sem fazer o curso, a não ser que você seja um gênio. Ou então você tem uma ajuda da mão divina, que foi o meu caso. Quando eu cheguei na dublagem com 20 anos, eu era músico, estava numa pior, estava assim, numa situação muito ruim, foi quando Deus entrou na minha vida, e eu falei, vou ser dublador. Então eu cheguei numa empresa, não sabia, cheguei na Herbert Richards, né, por uma indicação, e o diretor falou assim, olha, eu posso fazer um teste com você, mas se você não tiver habilidade, eu não tenho como contratar você. E eu tinha feito a minha oração, Senhor, eu preciso de uma nova profissão. E aí ele de primeira, assim, né, botou um texto enorme e eu fui fazendo. E ele parou e falou assim, você já dubla, né? Que legal, hein, cara? É aquilo que comumente chama-se sorte de principiante, mas para mim eu acho que foi uma intervenção divina, aí, né? Assim, uma ajuda. Porque depois que eu fui contratado por causa daquele teste que eu fiz, o que eu não sabia fazer, se revelou que eu não sabia dar nem bom dia. Mas eu estava contratado, então ali
Olha, que legal. Ali eu aprendi. Então, você entendeu como é que a coisa funcionou? Sim. Então, mas eu não aconselho fazer isso, porque... Né, claro. É claro, depois a gente tem que aprender e graças a uma pessoa chamada né? Newton da Mata, eu vou falar, já falecido, ele me ensinou a ser dublador e a ser ator, as duas coisas ao mesmo tempo. Legal. Mas se você chegar hoje como eu cheguei, eu não aconselho, porque a chance de dar ruim é muito grande. É engraçado você falar isso, porque realmente todos os dubladores que eu conheço, eu não tinha esse conhecimento, né, que é um ator em exercício de dublagem, né? Muito bom, porque todos os dubladores que eu conheço são atores, né? Então faz completamente o sentido. E infelizmente, quando o dublador, enfim, vem de um curso de teatro ou de cinema, enfim, tudo mais, às vezes ele esquece um pouco e ele começa a dublar. E aí eu tenho que fazer esse exercício de trazer de volta o ator que está dentro dele, para ele fazer o que eu chamo, uma brincadeira que eu inventei quando eu dou aula, eu digo assim, olha gente, dublar é entrar numa armadura e dançar balé. Caramba, né? complexo, Por quê? né? Porque você tem que dar leveza e tá todo engessado. Teus movimentos estão todos limitados, mas você tem que dar... Então, essa transição do ator fazer em cima de um cara que ele já está feito, e ao mesmo tempo você tem que, ao mesmo tempo que você está vendo um cara fazendo daquele jeito, você está criando um outro cara, uma outra pessoa, um outro personagem em cima daquele. Isso é que é a complexidade da... Você tem que se abstrair, porque você está dentro de um estúdio com o microfone na tua frente, com uma tela na tua frente, mas você tem que olhar além da tela, você está na cena, você está naquele lugar, você não tem figurino, você não tem cenário. Então o exercício de abstração é muito maior, né? Com certeza. Bom, agora tem uma coisa também, tem um estigma que me veio aqui na cabeça, que as pessoas falam assim, nossa, você tem uma voz bonita, você pode ser dublador, né? Caô, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma voz normal, simples. Não se destaca pela voz, mas... Tem uma entrada, uma porta de entrada. Não pode ter um problema de voz, né? Sim. Mas hoje em dia o mercado não procura só... Porque às vezes a pessoa é locutor, diz, você é o dublador, bom dia. Beleza, irmão. Aí quando o cara tem voz de locutor, eu falo assim, cara, é uma faca de dois gumes. Ter uma voz bonita é ótimo. Mas quando o cara fica se apoiando na sua voz bonita, nada feito. Exato. Olha lá, então vamos lá, vamos dublar. Você faz esse garçom, chegou lá, serviu, né? Começa uma coisa pequena, né? Olá, bom dia, sou o seu refrigerante, senhor. Aí eu digo, amigo, tudo bem, mas ele não é locutor, ele é o garçom, tá? Pode deixar comigo. Bom dia, aqui está o seu... Não. Bom, eu só quis brincar aqui para dizer, né? Precisa, né? Então, voz só não... Então a pessoa diz, você tem uma voz bonita, você é para ser dublador. Eu falei assim, ótimo, você ter uma voz bonita. Mas ter uma voz bonita não garante. Pelo contrário. Pode ser um ponto positivo, né? Porque tem muitos atores muito excelentes que você vai ver a voz do cara é normal. Exato. Né? Mas com que inflexão, com que interpretação. Então eu sempre tive que me virar com a interpretação, já que minha voz era normal, padrão. Não tem uma voz super... Muito bom. Márcio Seixas da vida... Jorge Ramos, que já faleceu, que fazia todas as apresentações de cinema. Então, gigante, mas o mercado precisa de interpretação. Legal. O Alexandre Moreno, por exemplo, que muitos conhecem, dubla aí personagens muito conhecidos, tem a voz, não tem nada especificamente na voz, mas o trabalho de interpretação dele é fantástico. Sensacional, né? É isso. Gente, nós tivemos aqui um momento ímpar, maravilhoso, com Eduardo Borghetti, que foi assim uma mistura de nostalgia com uma sonoridade agradável, e nós vamos trazer muito mais conteúdos como este daqui que nós estamos vivendo. Este é um podcast que foi aberto aqui na Expo Católica para a gente poder viver isso. Eduardo, tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar aqui com a gente? Tem, que eu estou lembrado agora. Alguns vão achar interessante. Já que é despedida, né? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Quem riu era criança quando a gente gravou Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Já tá rindo. Isso é muito bom, né? É ou não é, gente? Olha, muito obrigado, Eduardo. Valeu. Foi um imenso prazer nostálgico estar aqui com vocês. E ele é ele é o responsável por tudo aquilo que vocês estão vendo nas produções católicas da Colby, sobre a direção de dublagem, ele que faz todo esse crivo, todo esse trabalho. Então, se você não conhece os nossos filmes, por favor, comece a assistir para ver o trabalho excelente do Eduardo Borghetti. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado a vocês, valeu. E a gente vai se falando. Até mais, gente. Valeu!